tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento socioeconômico. No reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. A população brasileira cresceu muito devido ao nascimento dos descendentes de imigrantes. As zonas rurais eram mais importantes economicamente do que a zona urbana, devido à cultura da plantação de café e da cana-de-açúcar. Os centros urbanos mais importantes eram Rio de Janeiro, Recife e Salvador, pois eram cidades portuárias que faziam transações comerciais de importação e exportação. Então, durante esse período do reinado de Dom Pedro II, essas três cidades elas tiveram um grande crescimento por conta da sua localização. Elas ficavam próximas ao mar e nelas surgiam esses portos, onde passavam os navios que traziam e levavam produtos para a comercialização. Nesse tempo, iniciou-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação de iluminação pública, rede de água e esgoto, pela melhoria dos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital, ou seja, o dinheiro do país na época, circular com muito mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antigamente. E agora o país passou a ter mais cuidado com essas questões relacionadas ao comércio, indústrias e transporte. A importância do Barão de Mauá. O que esse homem fez de tão extraordinário, de tão importante, que é falado até nos dias atuais? A gente vai entender isso agora. Sendo muito influente nesse desenvolvimento do país, Irineu Evangelista de Souza recebeu o título de Barão de Mauá. O barão foi muito importante na época do Império e suas ações contribuíram para que os europeus montassem suas indústrias aqui no Brasil. Uma das indústrias que mais prosperaram foi a têxtil, que transformava a matéria-prima, ou seja, o algodão e a lã, em fios e tecidos. O barão foi o brasileiro mais destacado, pois na época ele investiu em novas atividades econômicas. Ele queria ajudar o Brasil a crescer economicamente, então teve que investir o seu dinheiro em alguns setores, como os de transporte, onde ele fundou a primeira ferrovia do Brasil, que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro e que foi inaugurada em 1854. E aí na imagem abaixo nós temos a inauguração da Estrada de Ferro de Petrópolis. Um dos outros setores eram os de serviço, onde ele era sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro. E essa empresa ela era responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, que facilitava a comunicação do povo brasileiro com a Europa para poder fazer a comercialização e a venda de alguns produtos. Após aí assistir o vídeo, vocês vão fazer a atividade de história da página 94 a 96 sobre o desenvolvimento socioeconômico. Beijinhos, até a próxima!